Oi, pessoal! Hoje eu vou começar um vídeo da Dani aqui no canal da Dani. Meu canal foi hackeado. Isso aí, eu fiz um... Existe até um termo aí que agora eu não vou me lembrar, mas peguei o canal da Dani. Na verdade, porque eu assisti ontem um documentário, acho que posso dizer, um documentário. É Bad Vegan, de uma vegana que foi... A Dani não assistiu. Bom, é novidade, eu acho, até entrou nesse final de semana no Netflix. E fala, na verdade, conta a história de uma vegana que abriu um restaurante em Nova York, um restaurante que viralizou, assim, um restaurante muito bom, com críticas ótimas, os astros, enfim, o pessoal do cinema começou a ir lá e cresceu, ela estava lucrando muito, resumindo, né? E ela conheceu um cara, o cara dizia ter muito dinheiro, e começou a se aproximar dela, uma conversa legal. Ela também conhecia esses artistas, essas pessoas famosas, então fez ela confiar no cara, então porque ele era conhecido de artistas publicavam, respondiam ele no Twitter e tudo mais, ela se sentiu segura só por isso. Então, só por essa informação, a pessoa, então ele conhece fulano, ele deve ser uma pessoa... Boas indicações. Isso aí, boas indicações. E daí começaram a se envolver e tudo mais, eles viraram namorados, casaram, e chegou um determinado momento, eu tô, claro, resumindo toda a história, chegou um determinado momento que ele começou a dizer que ele tinha contato com forças fora daqui. Ele não falava exatamente o que era, não falava em religião, não falava nada, mas ele falava, eles vão nos colocar provas, e as provas é que não temos que lidar com bens materiais, que bens materiais têm que ser supérfluos. Até aí, ok. Não tá tão ligado nisso, né, de, enfim, querer aparecer e tudo mais, só que ele levou isso para um patamar, assim, que ele começou a falar assim, não, se tu vai ter provas, e se tu realmente acha que, se tu quer ser imortal, se tu quer ter reconhecimento do pessoal lá de cima, ele falava tudo assim, meio em códigos, tu vai ter que fazer uma transferência para essa conta. E assim, falar isso... Às vezes parece, quem é que vai fazer uma transferência assim? Mas, gente, isso eu tô resumindo de uma forma, de um projeto muito bem arquitetado, assim. E ele dizia que tinha muito dinheiro, mas que era um dinheiro que, tipo, meio que surgia para ele, porque ele tinha lá atrás passado por isso e se livrado. E a gente viu isso, tem alguns seriados sobre isso, então pode não ser tão incomum, né? Pessoas querendo isso, né? Não, é uma manipulação, né? E fora, não é, às vezes não é nem em dinheiro. Às vezes é em outras formas, assim, de manipular as pessoas e de ter a fé das pessoas nas tuas mãos, né? Porque aí tu faz o que tu quiser com elas. E eu acho que a questão principal desse vídeo, que era o que eu queria trazer, é como saber, como diferenciar isso. Até porque hoje falar sobre espiritualidade, na verdade, assim, normalmente as pessoas falam sobre forças que a gente não vê e tudo mais, mas como é que eu sei? Hoje tem muita coisa no próprio YouTube, né? Sim. E aí, como é que eu posso seguir uma pessoa que teoricamente vai me levar para um caminho de luz e tudo mais, ou alguém que vai me envolver em algo e eu vou me perder? Existe uma forma de diferenciar isso? Até porque pelo desfecho que tu falou ali da série é bem ruim, ela se perde mesmo. Nossa, ela se perde totalmente, ela foi presa, ela foi foragida, tipo assim, por um tempo, né? E foi presa no final, né? Da história. Assim, antes de responder completamente, eu vou falar uma resposta que vocês podem ouvir e depois parar o vídeo, desligar o vídeo se não quiserem mais assistir. Mas assim, sempre que vier alguém, uma pessoa, um mentor, não importa a admiração que vocês tenham pela pessoa, se ela te falar qual que é o caminho certo, exatamente o que tu tem que fazer, para tudo e duvida. Porque ninguém sabe qual que é o caminho certo para ti. Ninguém, a não ser tu mesmo, se é que tu vai conseguir ouvir a voz do teu eu superior, do teu eu interior, do teu guia. Então, até mesmo quando a gente sonha, que nós somos testados também, às vezes vem alguém e diz assim, a gente está em algum impasse na nossa vida, tu tem que pagar os 20 mil ali. Se tem alguém que te fala para fazer isso, com certeza não é luz, não é alguém que quer teu bem, não é, talvez pode ser até inconsciente, mas os nossos anjos, nossos mentores e as pessoas que estão aqui encarnadas lidando com esse tipo de prática,
eles jamais vão te dar o caminho certo, porque ninguém sabe o caminho certo para cada uma das pessoas. Ninguém tem o poder de dizer, olhar para ti agora e dizer, Vivi, se tu largar o teu trabalho agora e fazer tal coisa, tu vai acertar. Ninguém faz isso, porque, de novo, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio da pessoa. Então, se ela tiver que se ferrar por algum motivo e aprender no momento dela, é o momento dela. Ninguém pode chegar e desviar esse caminho. Segundo, porque a gente não sabe o que é o certo, a gente pode estar colocando uma ideia, uma projeção que é nossa, que não tem nada a ver com o que a pessoa está passando. Ou, às vezes, por fim, é tentar nós mesmos se beneficiar de alguma forma, ou querer ver a pessoa se dar mal, enfim. Então, não tô nem falando de ter má intenções, assim, tipo, intenções ruins. Tô falando que talvez a pessoa, até inconsciente, não sabe o que tá fazendo, o que tá te falando. E então essa é a principal resposta, tá? É alguém vir e chegar e te falar exatamente o que tu tem que fazer. Os nossos anjos não fazem isso. Os nossos mentores, que tipo assim, eles têm acesso a muita informação, a nossa projeção de futuro, eles não fazem isso, eles nos deixam decidir, porque nós somos Deus também. Quem é outra pessoa para chegar e dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? Agora tem uma pergunta super polêmica então sobre isso. Manda! Eu Tem adoro. algumas religiões Sim. onde tu precisa, onde tipo é obrigatório praticamente. Já ouvi falar que parece que é obrigatório mesmo, que tu tem que dar, e assim, ó, é mais do que 50% do teu salário que tu recebe. Olha, pra mim, Daniela, minha opinião agora, né, e eu posso ter a opinião que eu quiser, mas eu não acho certo. Eu acho que é uma forma de manipulação, é uma forma de conduzir o que a outra pessoa precisa fazer. Eu acho que doar, ajudar, pelo amor de Deus, nunca vai ser errado, mas se a tua intenção não for nobre, se a tua intenção for de medo, inclusive, tu sabia que a tua doação não vai ter o mesmo efeito? Se tu estiver doando porque tem alguém te impondo, porque assim tu vai ser merecedor, porque assim tu vai ser olhado diferente por Deus, porque assim a igreja vai te olhar diferente, porque assim tu vai... Já tá tudo errado, porque não é uma intenção boa, tu tá com medo, e medo é um sentimento, não é da luz. Deus jamais quer que tu faça alguma coisa por medo ou por obrigação ou porque alguém está te impondo aquilo. Não. E quem disse que tu é responsável pelos outros? A gente pode se ajudar, deve se ajudar sim, mas na medida que o teu coração falar que tu tem que fazer aquilo, então tem que cuidar, porque de novo é uma lavagem cerebral. A partir do momento que tu tá nas mãos de uma religião, nas mãos de alguém, nas mãos de uma pessoa, como é que tu vai ser livre? É por isso que eu não prego nenhuma religião, né? Não tem religião nenhuma, eu tento aproveitar um pouquinho de cada uma delas, mas eu sei do meu Deus e ninguém vai me falar o que é, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, porque nós temos que saber a resposta. E também, quando a gente se coloca nessa posição, claro, é muito mais fácil tu ir lá numa igreja, ouvir o que eles têm que dizer, seguir as regras e tipo assim, eu lavei as mãos e tô certo. Só que quando a gente chega lá em cima mesmo para ver a nossa projeção, não é assim. Tu tem que saber o que tem que ser feito. Ninguém mais vai ser responsável. Então tem que cuidar, sabe? Tem de tudo um pouco, assim. Tem pessoas que querem se aproveitar real mesmo. E a gente vê histórias absurdas desde... Nossa. Essa história mesmo desse seriado, eu nem sei se eu recomendo ele, porque ele é um seriado tão triste. Eu terminei, assim, com um nó, assim, no coração, porque... realmente acontece tanta coisa e tu pensa assim, ó, nossa, é impossível uma pessoa ser levada a esse ponto, mas gente, quando tu vê toda a história, ela foi iludida de uma forma assim, sem querer, quando ela viu, ela já estava no fundo do poço, e realmente parece impossível, mas gente, na história tu consegue ver que é muito possível. Eu acho que tem muita gente assim e pessoas que fazem coisas pequenas, mas que estão lá pegando teu... Às vezes até tu tá feliz e tem aquela pessoa que te coloca pra baixo, sabe? É uma forma de, sei lá, sugar tua energia, não sei exatamente a palavra. Mas tem muitas pessoas assim, né? Às vezes a gente não se dá por conta disso. Sim, e às vezes até relacionamentos. A gente vive uma fantasia, tem pessoas que têm um poder de sedução muito grande. E é isso que a gente tem que cuidar, é o lobo na pele do cordeiro.
que elas na verdade, elas têm um poder de sedução, assim, que não importa o que elas falarem, quando a gente vê, a gente tá indo. A gente tá indo, a gente tá indo. E às vezes é até em relacionamento, nós somos seduzidos. E normalmente acaba, por quê? Porque a pessoa ela tem vício em seduzir. E não é seduzir de forma sexual, até pode ser, mas é a sedução de tu conquistar aquela pessoa, convencer ela por algum motivo e quando vê, ela tá ali nas tuas mãos fazendo o que tu quer, né? Então tem que cuidar muito, é por isso que assim, ó, sempre a liberdade, sempre o teu desenvolver. Tanto que, agora até fugindo um pouquinho, né, mas como a espiritualidade não quer ninguém que seja aprisionado ou que esteja refém de alguma coisa, os próprios médiums, cada vez mais nós vamos tendo menos médiums inconscientes, aquele médium que recebe e quando volta ele nem sabe o que aconteceu, não lembra o que aconteceu e tal. Isso não é interessante para a espiritualidade, porque daí tu não tem controle sobre nada, então eu fiz qualquer coisa mesmo. Não, a gente tem que aprender a ter controle e ter o nosso autoconhecimento para tomar as nossas decisões, porque senão a gente vira prisioneiro mesmo, e é bem triste, é muito triste. E se tu for ver, viver o que a gente mais tem na sociedade, porque a maioria são cristãos, né, da nossa religião. Sim. E próprio Cristo não defende a religião cristã. Eu terminei um livro que ele passou 40 anos mentorando uma médium para receber as palavras dele, porque Cristo ele evoluiu tanto que ele não consegue mais voltar em corpo, né? O ser dele é tão grande que ele não vai mais encarnar, tá? Esquece quem achava que ele ia voltar. E a gente é virtuocas ainda, principalmente nos Estados Unidos, né? Não, como corpo ele não vem mais. Mas olha que legal, né? Ele mentorou essa médium, essa mente e as palavras dele que estão ali. Eu super recomendo, as cartas de Cristo. E ele diz que, na verdade, muito do que está lá na Bíblia, na religião, foi totalmente distorcido, começando com as igrejas. Deus não está em quatro paredes, Deus está na natureza, tá no que ele criou, sendo que ele não assinou nem as obras que ele criou, né? Então, aí tu imagina assim, o casamento. Eu não pude casar com um padre da religião católica, né? Porque eu sou católica, né? Era católica, pelo menos, quando eu era criança. Porque eu não quis casar na igreja, eu quis casar no ar livre. Então, que religião é essa que vai me dizer onde eu tenho que casar? Não, aqui não. Então, eu casei sem a aprovação da religião católica, mas tenho certeza que eu tive a aprovação de Deus. Só que eu não poderia também fazer isso e ficar insegura. Então quer dizer que eu não vou ter a bênção, o meu casamento não vai... Entendeu? Como a gente tem que sair desse padrão e tomar nossas próprias decisões, estando seguros em relação a isso. Nossa, é muita coisa. Agora isso me fez lembrar uma outra história ainda, que tanto essa questão da Bíblia, até de ter coisas ali que não faz tanto sentido mais, teve erros grotescos nas traduções, né? Eu vi outro dia um documentário sobre isso, falando de várias partes que falavam sobre vinho, onde não é vinho que eles estão falando, é sobre o suco da uva. E na tradução se perdeu. Então, e a gente consegue entender isso só em algumas coisas que eles falam eles remetem vinho a crianças, que tipo, obviamente que não seria vinho. Foi aí que começou todo um estudo para mostrar que a palavra, me fugiu agora, mas a palavra que a gente lê como vinho na Bíblia, na verdade, está falando da fruta, e que na verdade era esmagado e tudo mais, daí virava um líquido. Olha que loucura, né? Então, se na tradução se perdeu, imagina no sentido mesmo, quanta coisa nos perdeu. Muitos livros foram tirados também, porque na época os padres não entendiam, então o que eles não entendiam, que não favorecia a igreja, eles tiravam. E fora outras religiões, né, que te obrigam a fazer tais coisas, que te impedem de comemorar tais coisas, que... Pois é. Da limitações financeiras, de livre-arbítrio para fazer coisas, né? Isso é outra coisa com o dinheiro, né? Pelo amor de Deus, se o universo é abundante, quem disse que a gente tem que ter pouco dinheiro? Então, quem é rico não vai para o céu, o pobrezinho daí vai. Quem é o grande executivo é o cara mau. A gente vê isso em todos os lugares, nas novelas, um monte de coisa, e isso vai impregnando o nosso inconsciente. Então, quem sou eu para ser rica? Eu não, vou ser pobre, que daí pobre eu vou para o céu. Cara, não tem nada a ver, nada a ver. Inclusive é uma distorção assim de merecimento, de realidade, do que Deus quer para nós.
Então, nossa, tem tanta coisa que a gente, assim, pega de crenças anteriores e vai se projetando cada vez mais na nossa vida, porque, de novo, é seguro, é confortável, aqui eles me falam o que tem que fazer, aqui eu tô protegida porque eu faço parte de querendo ou não, de um grupo, e eu tenho também pessoas próximas que são muito fiéis e defendem aquilo assim com a sua própria vida. Ok, são escolhas, né? Mas quando a gente tiver que tomar uma escolha, pensa sempre assim, tu está livre para tomar as tuas decisões dentro desse grupo? Até que ponto ele te limita? Até que ponto ele faz tu se sentir limitado? Porque cada vez mais nós temos que nos sentir e sermos seres livres para mudar, para fazer o que a gente acha que tem que fazer, sem medo, sem culpa, sem esse desejo, sem essa necessidade de ter que ser merecedor de ter o amor de Deus. Que não deve ter preço, né? Imagina, nunca. Então muito cuidado aí, porque sim, tem muita gente e às vezes, principalmente é o que a Dani falou, né? De, como é que é? Lobos com pele de cordeiro. Isso. Então, muito cuidado aí, pessoal, para não cair aí numa furada ou tá entregando ali o valor que... Esse caso, né, desse seriado que eu quis trazer era uma questão financeira, mas às vezes não é só financeira, né? Às vezes é um abuso aí de tempo, de atenção e tudo mais, então... E muitas vezes também a gente abusa das práticas essas práticas místicas, sei lá, tipo, a gente vai num reiki, vai num tarô, vai não sei o quê. Claro, é sempre bom a gente procurar ajuda numa constelação familiar e tal. Só que chega uma hora que tu tem que se perguntar o que tu tem que fazer. Tu já tentou parar 15 minutos no escuro, no silêncio do teu quarto, com uma velinha acesa, se tu tem medo de escuro, com um anjinho ali do teu lado, e parar e se perguntar as respostas que tu precisa para a tua vida? Porque esse é o segredo. A gente tem que parar de tentar procurar fora e olhar mais para dentro. Nós temos as respostas. As outras técnicas, tudo mais, pode nos ajudar, pode nos orientar, pode até desbloquear alguma coisa que a gente tenha que precisa de ajuda, sim. Mas cada vez mais a gente vai precisar isso no nosso dia a dia e a pergunta tem que estar contigo. Eu acho que, por isso que eu não acredito que alguma religião no planeta Terra vá dominar e vai ser uma religião do futuro, porque nenhuma preza isso. Todas prezam um Deus que tu tem que temer a Deus. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de um especialista de alienígenas, um dos mais especialistas que tem, e ele diz assim, não, eu acredito em Deus e temo a Deus. Nós não temos que temer a Deus, Deus não quer que a gente tenha medo dele. São todos sentimentos que não tem nada a ver, né, com o universo. Mas enfim, eu acho que esse é o recado. A gente meio que foi e voltou várias vezes nos mesmos assuntos, mas a ideia é essa mesmo. E isso é uma coisa que, nossa, pra mim me comove muito, assim, de ver como a gente ainda é escravos. Nós somos escravos de crenças que, nossa, não tem nada a ver. E nesse livro de Cristo, então, ele fala de como ele se revolta, porque a maioria das coisas que ele veio trazer está sendo mal interpretada até hoje. E a gente continua nessas mesmas coisas, assim, de ver ele pregado daquele jeito, de achar que ele veio para nos salvar. Tem pessoas que dizem que Jesus veio para nos salvar. Cara, Jesus não veio para nos salvar, porque ninguém consegue salvar ninguém. Cada um é responsável por si. Ele veio para trazer esse Deus que a gente não precisa temer, esse Deus que nos ama, que nos acolhe, que embora a gente tenha feito e cometido pecados, nós somos merecedores de perdão. Inclusive, existem três fases de pessoas. A pessoa que precisa aceitar, entender que precisa perdoar. Segundo, a pessoa que perdoa já. Então, tipo assim, não importa o que foi feito, ela pode até levar alguns dias, mas ela perdoa o que foi feito com ela. E o terceiro nível de pessoa, de espírito, enfim, é aquele que entende que ele nem se coloca numa posição de precisar perdoar. Porque quando a gente se coloca numa posição de precisar desculpar alguém, de precisar perdoar o outro pelo que ele fez, a gente se coloca numa posição de Deus. Quem é tu para ter que perdoar alguém pelo que ele fez? Sendo que aquele outro indivíduo tem a sua história, as suas vivências, ele está encarnado, é lógico que ele tem ego, é lógico que ele vai ter pecados, defeitos. Então a gente nem precisaria perdoar.
Então, esse já é um sentimento que nos diz tudo, assim, o como a gente está longe da evolução, como a gente ainda se coloca numa posição, assim, de quase que animais perante ao que a gente poderia atingir. Imagina, a gente está na terceira dimensão, os arcanjos, os anjos estão na 23ª dimensão. Eles conseguem criar um planeta, se eles quiserem, e a gente aqui querendo um perdãozinho um do outro porque ele me olhou estranho, sabe? Então, se a gente soubesse da nossa magnitude como seres, como espíritos, a gente não ficaria aprisionado numa igreja, num livro, ou sei lá eu mais o que possa ser. Eita, polêmica esse vídeo virou Esse aí. assunto mexe comigo mesmo. Agora já me criou... Quem tirar de uma pessoa, Não, pessoa que tá te manipulando ali, né? Agora já me surgiu tanta dúvida que a gente vai ter que fazer mais vídeos sobre isso, porque já umas 3, 4 assuntos aí com mais dúvidas aí me surgiu, viu, Dani? Opa, Vou ter que voltar. vamos sim. Deixa aqui, pessoal, vamos aproveitar, deixa aqui sua dúvida, seu comentário, para também nos auxiliar e inspirar outros vídeos. Inclusive, se você conhece outras técnicas ou alguma coisa assim de manipulação, coloca aqui pra nós, pra gente discutir de repente num próximo vídeo o que é certo e o que não é, o que dizem e o que não é. A gente falou isso de uma certa religião, né, que você tem que doar mais de 50% do seu salário, mas tem mais coisas, né? Então, se vocês souberem aí, deixa aí pra gente discutir no próximo vídeo. É isso aí, um beijo, até mais! Até.